Todo mundo na cidade dizia que o Padre Miguel era um homem santo. Ajoelhado, silencioso, sempre com os olhos voltados para o céu e a alma mergulhada na liturgia. Mas ninguém nunca soube o que ele fazia depois da última missa, quando as luzes da igreja se apagavam e o sino parava de bater. Ninguém, exceto minha avó. O que começou com olhares inocentes e palavras doces no confessionário se transformou em algo que nenhum de nós jamais poderia imaginar. Por décadas, ela guardou esse segredo a 7 chaves. Nem minha mãe soube, nem meu avô desconfiou. Mas bastou um bilhete escondido entre as páginas de uma Bíblia antiga para desenterrar uma história de amor proibido, pecados não confessados e um final que jamais será lido nos Salmos. A fé dela foi posta à prova. A reputação dele foi condenada sem julgamento. E o que eles viveram juntos desafia tudo o que achamos saber sobre certo e errado. Essa história real não é sobre um escândalo. É sobre até onde um coração pode ir quando acredita que o amor é mais forte do que qualquer mandamento. Mas eu te aviso, o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você olha para a igreja da sua cidade. Agora me responde. Você já ouviu falar de uma avó que amou tanto, que jurou guardar segredo até o túmulo? Se isso te deixou com um nó na garganta, já deixa seu like agora mesmo. Comenta de que cidade você está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com sua fé, sua memória e talvez até com sua consciência. A primeira vez que percebi que minha avó não era exatamente quem eu pensava foi durante o velório dela. A casa estava cheia. Vizinhos, tias distantes, crianças que corriam no quintal sem saber direito o peso da ocasião. E lá estava eu, sentada num canto da varanda, observando tudo com um incômodo estranho no peito. Minha avó se chamava Almerinda, um nome antigo, daquelas mulheres que pareciam ter nascido antes do tempo. Ela era o tipo de senhora que usava vestido até os pés mesmo no calor, cabelo preso num coque baixo, e que tinha sempre um terço na mão. Era rígida com os netos, mas afetuosa com os vizinhos. Cozinhava em silêncio e olhava para o horizonte, como se lembrasse de alguém que nunca voltou. Nunca a vi falar de amor, nem de dor, nem de nada que envolvesse o próprio passado. A única coisa que sabíamos era que ela tinha ficado viúva muito cedo. Meu avô, Antônio, faleceu quando minha mãe ainda era adolescente. E desde então, Almerinda passou a viver uma vida de fé. Não faltava à missa, organizava as novenas, costurava panos para o altar. Todos a conheciam como a Beata da Esquina. E ela aceitava esse título sem dizer uma palavra. Mas naquele velório, algo parecia fora do lugar. Enquanto os adultos trocavam histórias sobre sua generosidade, sobre como ela rezava pelos doentes da vila, minha atenção foi puxada por algo bem mais discreto. Um homem de terno cinza, sentado no fundo do salão, de cabeça baixa, que não olhava para ninguém. Ele parecia deslocado, como se sua presença ali fosse um erro. Ou um peso. Esperei que alguém fosse cumprimentá-lo, mas ninguém se aproximou. Ele ficou ali por alguns minutos, e sem falar com ninguém, se levantou e foi embora. Deixou apenas uma rosa branca sobre o caixão. E um envelope. Um dos primos foi pegar a rosa e o envelope quase foi jogado fora. Mas eu pedi para ver. Era antigo, com o papel amarelado. E ali, na frente, num traço inclinado, estava escrito: para quando eu não puder mais explicar. Minha mãe disse para jogar aquilo fora. Coisas de velho. Essas cartas só servem para inventar problema. Ela resmungou, mas eu guardei. Escondi no bolso e esperei todo mundo ir embora. Naquela mesma noite, com a casa vazia e os móveis cobertos por lençóis, voltei ao quarto da minha avó. E foi lá que tudo começou a mudar. Dentro do armário, por trás de
Um falso fundo de madeira. Encontrei a caixa. Era pequena, de madeira escura, e estava presa por uma fita vermelha quase desfeita pelo tempo. Quando abri, levei um susto. Havia cartas. Muitas. Todas assinadas com a mesma inicial. M. Mas uma delas tinha o nome completo. Era do Padre Miguel, o antigo pároco da cidade. Eu lembrava dele vagamente da infância. Um homem alto, de voz serena, que falava sempre com os olhos baixos. Ele havia desaparecido da paróquia anos atrás, sem muitas explicações. Diziam que foi transferido. Outros sussurravam que houve um escândalo abafado. Na época, ninguém me explicou nada. Mas agora, aquelas cartas diziam tudo, ou quase tudo. Na primeira, datada de 1968, ele dizia: Almerinda, mesmo quando estou diante do altar, é teu rosto que vejo. Meu coração já não pertence mais a Batina. Ele se ajoelha diante de ti. Na segunda, o que vivemos é pecado aos olhos do mundo, mas não aos olhos do amor. E na terceira, se um dia alguém souber, direi que fui eu quem te procurou. Que fui eu quem não resistiu. Fechei a caixa com as mãos tremendo. Durante toda a minha vida, acreditei que minha avó era símbolo de devoção, de renúncia, de fé inabalável. Mas ali estava a prova de que ela havia amado um homem que jamais poderia ser seu. Mais do que isso, ela havia sido correspondida. No dia seguinte, voltei à igreja. A mesma onde ela sentava toda semana. O mesmo banco. O mesmo vitral. Sentei no lugar dela e fiquei olhando o altar. Na parede lateral, onde ficavam os retratos dos antigos párocos, havia uma lacuna. Como se um quadro tivesse sido removido. Um funcionário que limpava os bancos percebeu minha curiosidade e comentou: A senhora procura alguém específico? Padre Miguel, respondi. Ele parou de varrer. Faz tempo que ninguém pergunta dele. O que aconteceu com ele? O homem hesitou. Dizem que ele foi embora por motivos pessoais. Nunca mais voltou. O quadro dele sumiu do salão uma semana depois. O que ele não sabia, e que eu estava prestes a descobrir, é que meu avô faleceu exatamente um mês depois da última carta de Miguel. E que, nos registros da igreja, houve uma confissão feita por Almerinda, exatamente no mesmo dia. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Na última carta, Padre Miguel dizia que havia deixado algo escondido no confessionário. E que só alguém, com coragem o bastante, encontraria. O que seria? Por que ele não destruiu? E por que minha avó manteve tudo isso escondido até o fim? As peças não estavam fechando. Mas uma coisa era certa. A história de amor entre os dois não era apenas um romance proibido. Era um pacto. Um pacto que sobreviveu ao tempo, ao silêncio e talvez à culpa. Na próxima parte vou te mostrar o que encontrei na igreja. E como uma simples pista me levou a uma revelação que mudaria para sempre a imagem que eu tinha da minha avó. E da fé que ela carregava no peito. Na semana seguinte à descoberta das cartas, algo começou a me consumir por dentro. Era como se eu tivesse invadido um território proibido. E, ao mesmo tempo, não conseguisse sair dele. Quanto mais eu relia aquelas palavras escritas há décadas, mais viva minha avó parecia se tornar. Mas algo ainda estava solto. A última carta. O bilhete escondido. O tal segredo no confessionário. Voltei à igreja numa tarde chuvosa, quando não haveria missa. A igreja matriz de São Jerônimo ficava quase sempre trancada fora dos horários de cerimônia. Mas eu conhecia bem a zeladora, Dona Otília, uma senhora que conviveu com minha avó por décadas. Ela abriu a porta sem muitas perguntas, embora tenha lançado um olhar desconfiado quando pedi para ficar sozinha no salão. Caminhei devagar pelos corredores. Toquei os bancos de madeira envelhecida. Passei a mão pela toalha do altar. A sensação era estranha.
como se os olhos do passado ainda estivessem ali, vigiando cada passo. Mas foi ao me ajoelhar no confessionário antigo, de madeira escura e cortina vermelha, que tudo pareceu congelar. Na parte interna, do lado do padre, havia uma pequena abertura atrás do banco. Um alçapão com uma tranca enferrujada. Com o coração disparado, puxei com força até conseguir abrir. Lá dentro, havia um pequeno livro de capa preta e um rosário antigo, com contas de vidro escuro e uma cruz de ferro. Na primeira página do livro, escrito com letra firme, lia-se: Confissões do que não pude dizer em voz alta. M. As páginas seguintes eram anotações de Miguel. Não sermões, não orações, mas relatos íntimos, pessoais, sobre seus sentimentos, seus conflitos e, principalmente, sobre ela. O dia em que a vi pela primeira vez, Almerinda usava um vestido azul claro e carregava um cesto com pães para a doação. Era uma jovem viúva, com os olhos mais tristes que já vi. Quando ela me olhou, senti que minha fé não era suficiente para explicar o que nasceu em mim. Foram meses até trocarmos a primeira palavra que não fosse protocolar. Ela dizia que o silêncio era essa forma mais segura de amar alguém proibido. O amor dela me queimava mais do que o medo do inferno. Almerinda queria fugir, mas o peso da fé dela era maior do que o desejo. Ler aquilo era como assistir um filme antigo, só que com o meu sangue nas entrelinhas. Minha avó, apaixonada, correspondida, dividida entre o que sentia e o que acreditava. E então, na última entrada do diário, uma revelação me paralisou. A morte de Antônio, o marido dela, foi um acidente. Mas eu estava lá. Eu vi. Eu podia ter impedido. Eu não gritei, não chamei. Só observei. Porque, por dentro, desejei que ele partisse. Fechei o livro com um estalo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O padre estava presente. Quando meu avô morreu? Por que ele nunca contou? E por que minha avó jamais mencionou isso nem para a própria filha? Anos depois, consegui falar com uma mulher que conheceu bem os dois. Dona Gilda, hoje com mais de 90 anos, fora catequista na mesma igreja. Ao saber que eu era neta de Almerinda, ela hesitou. Mas, após alguma insistência, decidiu falar. Tua avó era muito devota. Mas o olhar dela mudava quando ele entrava. Eu via. Ela ficava inquieta. Uma mulher que vive de luto não treme assim por causa de oração. E ele? Perguntei. O padre? Nunca soubemos se ele sentiu o mesmo, até o dia em que ele sumiu. Ela ficou mais pálida, depois continuou. Foi depois de um escândalo abafado, como os padres dizem. Ele entregou uma carta ao bispo e foi embora da noite pro dia. Dizem que alguém os viu juntos num lugar onde não deviam estar. Quem viu? Uma mulher, da cidade. Mas ela desapareceu logo depois. Gilda então disse algo que me fez gelar. Seu avô tinha ciúmes dela. Dizia que viúva decente não precisava de conselhos de padre novo. Uma vez, ouvi os dois brigando do lado de fora da missa. Ele gritava: se continuar com isso, eu mesmo conto para a cidade inteira quem você é. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. O que ele sabia? O que ele ameaçou contar? E se a morte dele não tivesse sido tão acidental assim? Para tentar entender o que eu estava descobrindo, entrei em contato com um historiador religioso fictício, Dr. Tomás Valverde, especialista em escândalos eclesiásticos do interior do Brasil, com obras publicadas sobre o comportamento da igreja durante o século XX. Mostrei a ele trechos das cartas e do diário. Ele leu tudo em silêncio. Depois comentou: essa história não é única.
Padres, especialmente nos anos 60 e 70, viviam conflitos internos intensos. A maioria abafava sentimentos por medo de punições da igreja. Mas alguns agiam. O senhor acha que eles consumaram esse amor? Ele fechou o caderno, olhou para mim e disse com calma: pela intensidade das palavras, não só consumaram, como viveram esse amor com uma coragem que, ironicamente, muitos não teriam nem fora da igreja. E sobre a culpa? O possível envolvimento na morte do marido dela? Isso muda tudo. Se o padre presenciou, calou-se e ainda assim continuou. Amando? Estamos falando de um pacto silencioso. Um segredo selado por conveniência e paixão. Talvez até por medo. Voltei ao velório. Não fisicamente, mas nas lembranças. A rosa branca deixada no caixão. O homem de terno cinza. O envelope. Revi fotos antigas da cidade. Comparei com imagens dos padres que passaram por São Jerônimo. E um deles me chamou a atenção. Era Miguel. O mesmo olhar. O mesmo porte. Ele voltou? Pensei. Foi embora e voltou só para se despedir dela? Mostrei a imagem para Dona Otília. Ela arregalou os olhos. Meu Deus, é ele. Mas como? A gente achava que ele tinha morrido. Talvez só tenha morrido por dentro. Fiquei com aquela hipótese na cabeça. E se eles nunca tivessem deixado de se escrever? E se, mesmo distantes, eles tivessem mantido o amor, escondido, calado e inviolável? Foi numa missa solene, quase um mês depois da morte de Almerinda, que recebi a última pista. Ao final da cerimônia, o novo padre mencionou o nome de Miguel, em oração. Disse: para o antigo irmão Miguel, que nos deixou em paz após visitar esta casa sagrada pela última vez. Me aproximei. Perguntei se era o mesmo padre Miguel. Ele confirmou. Disse que Miguel havia sido acolhido por um convento no interior de Minas, onde viveu recluso por mais de 30 anos. Mas que antes de falecer, fez questão de voltar à cidade e se confessar. Pedi para saber do que se tratava. O padre apenas disse: o pecado dele era o amor. No fim do livro, escrito à mão e com traços visivelmente mais frágeis, havia uma última frase: ninguém precisa perdoar o que foi vivido em verdade. Que o tempo nos absolva. Era a despedida dele. E naquele momento, entendi. Minha avó não era só a mulher que rezava em silêncio. Ela foi amante de um padre, cúmplice de um segredo, prisioneira da própria fé. E talvez da culpa. Mas será que esse amor foi sua maldição? Ou a única coisa real que ela viveu? Nos dias que seguiram a missa em homenagem ao padre Miguel, algo dentro de mim se partiu em silêncio. E ao mesmo tempo, algo se reconstruiu. Era como se finalmente eu estivesse enxergando a minha avó por inteiro. Não apenas como a senhora reservada que me criou com mãos firmes e olhar pesado, mas como uma mulher feita de desejos escondidos, culpas sussurradas e um amor tão proibido que precisou ser enterrado com ela. Mas uma pergunta martelava em minha mente. Por que ela escondeu isso até o fim? Por que nunca contou nem mesmo à minha mãe? O que ela estava tentando proteger ou esconder? Foi então que descobri a carta. Ela estava junto das coisas do Tino Tirto, antigo confessionário, dobrada com cuidado dentro de um envelope sem selos. Endereçada à minha avó, mas nunca enviada. Era de Miguel. Ele escrevia: se um dia eu não voltar, se eu desaparecer sem te explicar, saiba que foi para te proteger. Sua fé te salvou, mas a minha me afundou. O que fizemos não foi pecado, Almerinda. O pecado foi fingir que não aconteceu. E por isso, você foi punida e eu condenado. Prometo
diante do altar mais puro que conheço, que um dia vou voltar, mesmo que só para colocar uma rosa no seu túmulo. Ele voltou. Cumpriu a promessa. Foi ele quem deixou a rosa branca. Foi ele quem ficou em silêncio, distante, no canto do velório. Mas ela jamais leu essa carta. Ou talvez tenha lido com o coração. E isso por si só já era devastador. Só que havia mais. A morte do meu avô, Antônio, sempre pareceu repentina demais. Um laudo antigo dizia: queda da escada, sem testemunhas. Mas em um adendo escrito à mão, quase ilegível, estava anotado: populares relatam vulto masculino fugindo da residência após o grito. Fui atrás do único parente vivo de Antônio, seu irmão Ambrósio. Ele me recebeu com um olho, coberto por um lenço e uma fala seca. Antônio sabia. Ouviu com os próprios ouvidos. Ia denunciar. Queria ir até o bispo. Mas caiu da escada naquela mesma noite. Sozinho? Eu não sei. Mas depois daquilo, o padre desapareceu. E tua avó? Nunca mais foi a mesma. A conclusão era clara demais para ignorar. O romance proibido foi descoberto. E a morte não foi coincidência. O silêncio dela era culpa. Ou medo. Ou ambos. E mesmo depois de tudo, ela ainda deixou um terreno em nome de Miguel. Um local afastado, simples, que ele nunca usou. Mas que ele devolveu à igreja com uma única frase escrita num bilhete. Não me pertence, mas nela vivi todos os meus pecados em pensamento. Dias depois, descobri uma caixa de ferro enterrada sob o assoalho da casa de madeira. Dentro, uma foto antiga deles. Dedos entrelaçados. Uma fita azul. Um papel com a letra de minha avó dizendo: se alguém encontrar isso, saiba que tudo aqui foi feito por amor. Não julgue. Apenas sinta. Era um testamento emocional. Um grito preso que finalmente encontrou ouvidos. Mas o que mais me tirou o chão foi o que descobri depois, atrás de uma parede falsa na casa. Um altar escondido. Um banco de 2 lugares. Uma imagem de Santa Teresinha. E na madeira, entalhado com canivete, a inscrição: aqui, nos confessamos sem culpa. Aqui, nossa fé foi o amor. E aqui, um segredo foi selado. Para sempre. Agora eu te pergunto, o que exatamente foi selado ali? Uma promessa? Um crime? Um pacto? Ou algo ainda mais profundo e sombrio que nem o tempo teve coragem de revelar? Essa história me ensinou que o amor não escolhe momento, nem conveniência. Ele apenas acontece. Mesmo que tenha que se esconder nas sombras de uma igreja. Mesmo que precise carregar o peso de um segredo até o último suspiro. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Você acha que amor e fé podem conviver em silêncio? Ou esse romance foi uma maldição disfarçada de milagre? E me conta também de que cidade você está assistindo. Sua participação é o que mantém essa comunidade viva. Não esquece de deixar seu like agora e se inscrever no canal se quiser mais histórias reais que vão mexer com seu coração. A próxima revelação pode estar mais perto do que você imagina.